Dia a todos, bom dia, senador Exalci, todos que nos assistem. Eu vou pedir licença para mim fazer a apresentação de pé, senador, porque vou utilizar aqui alguns números e vai ficar mais fácil de demonstrá-lo de perto aqui. Bom, inicialmente, o senador Exalci, desde a nossa primeira reunião, nos pede três coisas, né? Primeiro, para trabalharmos sempre com situações pé no chão, né, vida real. Segundo, para que nós possamos trazer os cálculos aqui que fundamentem as nossas opiniões. E terceiro, recomendações diretas de melhoria no texto. Então, confesso que depois do nosso encontro aqui da terça-feira, e ontem, ao final da audiência, nós conversando mais uma vez, eu fui para o hotel e disse, rapaz, eu vou refazer a apresentação completa, sob pena de deixá-la um pouco mais complexa do ponto de vista de cálculos, mas que, de fato, consiga deixar 100% esclarecido como é que funciona o cálculo para as micro e pequenas empresas e que, com todo respeito, seu Mário, não bate em nada com os cálculos que o senhor apresentou, mas eu vou apresentar as fundamentações legais e os cálculos aqui, os números. Porque, primeiro, para nós considerarmos 38% na aquisição de empresa do Simples, a gente teria que considerar, talvez, um PIS/COFINS não cumulativo para ela somado ao ICMS. Porque o ICMS máximo é 20%. Então, eu não posso confrontar a tributação sobre o consumo com demais tributos. Ou eu falo tributação sobre o consumo com tributação sobre o consumo, eu falo todos os tributos com todos os tributos. É por isso que nos cálculos do Conselho Federal, nós não levamos em consideração nada relacionado a imposto de renda e contribuição social, por exemplo. Mas, vamos lá. Quais são as nossas principais preocupações em relação ao Simples Nacional, as micro e pequenas empresas, né? Primeiro, questão do impacto na competitividade comercial, que, conforme será demonstrado, é muito significativo. O aumento do custo do compliance tributário, que, como vocês poderão observar com os números, existirá em todos os cenários, tá? Em todos os cenários. E a desidratação do Simples Nacional, que é, como eu falei na terça-feira, a manutenção do regime do Simples Nacional, só que sem que haja vantagem alguma para o optante. Então, isso é o que nos preocupa. Então, vamos lá. Vamos começar pelo modelo atual, certo? Vamos começar pelo modelo atual e fazer o cálculo do custo tributário da vida de uma empresa em um determinado mês calendário, certo? Vamos supor que essa empresa do Simples, ela está adquirindo mercadorias, ela fez a aquisição de mercadorias pelo montante de R$100 mil. A tributação por dentro, pessoal, ela acaba muitas vezes nos dando uma falsa sensação de que o tributo não está sendo pago. Então, muitas empresas optantes pelo Simples Nacional, quando vão fazer o seu cálculo do custo tributário, eles acreditam que não estão pagando nada na entrada, porque em cima do valor da operação está embutido o valor do ICMS, por exemplo. Então, nesse caso, eu estou colocando aqui um ICMS de 18% em cima dessa aquisição de 100 mil, o que dá um valor de R$18 mil, e o valor total da operação é 100 mil. Então, o valor total da operação para a empresa do Simples é os R$100 mil. Então, ela já tem nessa aquisição um custo tributário que está escondido, porque ela desconhece muitas vezes, de R$18 mil. Lembrando, a empresa do Simples não vai ter crédito PIS/COFINS, a empresa do Simples não vai ter crédito ICMS, então não vai interessar para ela outros tributos nesse momento da aquisição para a questão da composição do custo da mercadoria. Custo da mercadoria, existe norma brasileira de contabilidade que rege em adequação à legislação do imposto de renda. A venda da mercadoria, vamos supor que essa mercadoria que foi adquirida por 100, ela está vendendo por 130. Coloquei a alíquota menor do Simples, para simplificar o cálculo, de 4%. Então, o valor total de Simples Nacional pago foi R$ 5.200. O custo total tributário dessa competência é os R$18 mil, mais os 5.200, valor total do período, R$ 23.200, certo? É óbvio que, se eu considerasse um custo de aquisição tributário na aquisição maior, por exemplo, 38%, esse cálculo seria bem mais elevado. Mas, na prática, contábil não é essa. Contabilmente evidenciado no balanço, para fins de imposto de renda, para fins de envio do SPED contábil, é assim, certo? Beleza, continuando. Vamos pegar agora o modelo novo. Duas coisas nós precisamos considerar. Primeiro, o professor Marcos Sintra falou um negócio que eu achei bem legal, que é situação real e a situação imaginária, certo? Vamos pensar primeiro do ponto de vista real. A empresa do Simples Nacional,
normalmente ela não tem muito poder de negociação com seus fornecedores. Ela não faz compras em grandes volumes como a indústria, como redes. Então, ela não tem tanto poder de margem de negociação. Quando ela for aqui fazer a aquisição, que antes custou R$100 mil, pode ser, no mundo real, que esse fornecedor diga o seguinte: não, agora o preço é o mesmo, 100 mil, e você vai pagar os tributos. Se isso acontecer, o custo da operação sai de 100 mil para 126.500. Lembrando que ela comprou por 100 para vender por 130, então ela já não tem mais margem nenhuma. Só que vamos supor que dentro de um universo imaginário, esse fornecedor extremamente consciente e sem usar nada do seu poder de negociação e força até sobre a micro e pequena empresa, diga: micro e pequena empresa, você me comprava por 100, mas na verdade o custo da mercadoria era 82, porque tinha 18 de ICMS. Então eu vou te vender pelos 82. E em cima dos 82 é que vai ser aplicado o IVA. Foi o que eu coloquei no segundo cenário. Ainda assim, o valor vai para 21.730, ou seja, saiu de 100 para 103. Houve aumento. Se nós mantivermos a venda exatamente igual, óbvio que eu estou considerando que ela teve essa margem de negociação e até nem repassou o preço, tá? Ela manteve os 130, porque se aumentasse para 133, por exemplo, como foi o aumento da aquisição, aumentaria o valor do Simples também. Eu mantive os 130 e ela vai pagar 5.200 mais os 21.730. Ou seja, ela permanecendo dentro do Simples, no modelo atual, ela já paga mais. Isso aqui é o que nós estamos caracterizando aqui como fim de cadeia, né? Ela está em fim de cadeia, está comercializando com o consumidor final, resolveu ficar dentro do Simples Nacional, suportou o ônus na sua entrada, pagou o Simples na saída, o custo tributário total aumentou. Ficou claro, pessoal? Aumentou. Eu não visualizo para esse cálculo outro cenário. Isso é contabilidade tributária. Vamos para o segundo modelo. No segundo modelo, já indo para o cenário novo, né? Mantive a regra da aquisição, certo? Se ele não tem poder de negociação, 126 mil, os 100 se manteve como valor da mercadoria. Se ele teve mais poder de negociação, o fornecedor baixou para os 82, ficou 103, certo? Só que agora, nessa segunda hipótese, ele está no meio de cadeia e optou por pagar IBS e CBS por fora do Simples, certo? Então, o seu débito de 130 mil será com a alíquota de 26,5, que eu estou utilizando até a menor alíquota, de 34.450. Fazendo débito e crédito, eu tenho 34.450, trouxe o crédito de 21, ou seja, da melhor negociação com o fornecedor, estou sempre considerando o melhor cenário do mundo. Ainda assim, tem 12.720 de saldo de diferença a recolher, mais o que já foi pago dos 21. Certo? Então, vejam, no cenário B, onde a empresa optante pelo Simples pagou IBS e CBS por fora, também houve um aumento de carga. Então, em ambos os cenários, há um aumento de carga tributária para a empresa optante pelo Simples. Pensando aqui numa empresa comercial. E, por fim, eu quero falar sobre a questão do crédito presumido, né? A questão da apropriação de crédito de PIS e COFINS sobre as alíquotas da não cumulatividade pela utilização do método subtrativo indireto quando se trata de um adquirente tributado pelo lucro real que está apurando na não cumulatividade. Então, vamos lá. Vamos supor que aquela empresa optante pelo Simples Nacional vendeu pelos 130 mil, certo? Daqueles 130 mil, eu disse que o cálculo do Simples dela foi 5.200, não disse? Existe uma distribuição de tributos dentro do Simples. Quanto que é o ICMS daqueles 5.200? O ICMS é 1.768. Quanto que é o PIS e COFINS daqueles 5.200? 806. Então, esses são os valores pagos dentro do Simples, certo? Como que fica para o adquirente na questão do crédito de PIS e COFINS hoje, o adquirente do lucro real? Ele adquire de uma empresa do Simples, ele vai tomar 1.768 de crédito ICMS,
e isso não é restrito a alguns estados, todos os estados, a legislação nacional, tá? Todos os estados, você destaca na nota fiscal eletrônica o montante do ICMS pago dentro do Simples e o adquirente pode tomar esse crédito se aquela mercadoria, obviamente, for tributada normal de ICMS. E o crédito de PIS/COFINS é como? O crédito de PIS/COFINS é 9,25, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, que nesse exemplo dá um valor de R$ 12.025 de PIS/COFINS. Montante de créditos que esse adquirente tem, R$ 13.793. Como é que fica com a reforma? Substituir o ICMS por IBS e substituir o crédito de PIS/COFINS aqui será a CBS, tá? CBS. O adquirente, ele vai tomar R$ 1.768 de crédito de ICMS, de IBS, perdão, e vai tomar R$ 800 apenas de crédito de CBS. Ou seja, o montante de crédito dele vai ser R$ 2.574. Ou seja, há uma redução dos créditos do adquirente na ordem de 11.219. Então, nós temos uma parcela pequena de empresas optantes pelo Simples que vendem para não contribuinte. Tem um presidente do CRC do Pará, senador, professor Ailton Ramos, que ele diz assim, nós temos que ter muito cuidado com a média, porque se eu ganho 9 e o Mário Sérgio ganha 1, na média nós dois ganhamos 5. Então nós temos que ter muito cuidado com a média. Então, é importante endereçar essas questões em todos os cenários de cálculos que nós fizemos para as empresas optantes pelo Simples. Houve aumento da carga tributária em qualquer momento da etapa da cadeia econômica que ela estiver, seja no início, no meio ou no fim. Nos cálculos que foram apresentados aqui pela CNI, sempre no final, estava sendo considerado o crédito da cadeia inteira, mas para o custo tributário efetivo da última etapa da cadeia, ele tem que levar o custo tributário para si. E não o crédito foi gerado na primeira etapa. Eu entendo a necessidade de visualizar a cadeia econômica como um todo, mas eu não posso levar em consideração, para fins de um planejamento tributário, para fins de uma gestão tributária para uma empresa, quanto que teve de custo lá na indústria, se eu sou o consumidor que está no varejista aqui, que já passou pelo atacado, e eu já vou vender para o varejo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar extremamente esclarecido. Esses números são oriundos de vários trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalhos da Reforma Tributária do Conselho Federal de Contabilidade. Todos os cenários apresentados para as empresas optantes pelo Simples Nacional têm se apresentado desfavoráveis. E quais são as nossas sugestões? Nós estamos nos juntando às sugestões que vão ser entregues pela FEComércio de São Paulo, que eles já estão com uma série de emendas. Então, nós vamos ser signatários dessas sugestões de emendas que eles vão propor. Mas a nossa ótica tem que refletir sobre a possibilidade desse crédito presumido nas operações.